Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento Salvos e Prósperos. Hoje é já a nossa terceira aula e o tema da nossa aula hoje é pare de dar desculpas. Eu tenho percebido ao longo da minha jornada de vida, da minha experiência como empresário, da minha vida de empreendedor e da minha vida antes de empreender também, quando tudo andava muito difícil, que a desculpa é um dos principais problemas na vida financeira. Muitas pessoas deixam de avançar financeiramente porque elas se agarram às desculpas. E hoje nós iremos aprender a nos desfazer, a dar um basta nas desculpas. Olha, tem duas coisas que você não pode ter ao mesmo tempo: dinheiro e desculpa. Aí você vai ter que decidir o que é que você vai querer ter. Você vai preferir ficar com a desculpa ou vai abrir mão da desculpa e ficar com o dinheiro? Essa é a realidade. Vamos lá. Desculpas não pagam boleto. Essa é a máxima de hoje. Desculpas não pagam boleto. Por que eu tenho que superar as desculpas, Reni? Porque se você continuar com as desculpas, elas não irão pagar os seus boletos, as suas contas. Ninguém chega em um supermercado para pagar uma dívida, chega em um banco para pagar uma dívida e diz: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho desculpas. Será aceito? Não tem como ser aceita a desculpa. Desculpa não paga contas, desculpa não realiza sonhos, desculpa não paga boletos. Então, já que ela não paga boleto, ela não resolve problemas e se torna, inclusive, um problema, então a gente tem que aprender a se livrar das desculpas. Pare de arrumar desculpas e comece a dar o seu melhor. A grande verdade é que, enquanto você está preso a desculpas, você poupa energia. Nós vamos ver mais para frente que a desculpa, ela é, na verdade, um pretexto do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. Quanto menos energia gastar, para o nosso cérebro é melhor. Nosso cérebro, ele tem essa função vital de querer economizar energia. E aí, quando você dá uma desculpa e não faz algo que era para fazer, você não gasta a energia de fazer aquela ação. Então, o seu cérebro começa, ao longo do tempo, a gostar disso e a ficar viciado em dar desculpas. Eu era mestre em dar desculpas. Eu era mestre em dar desculpas. Sabe aquele mestre dos magos, daquela série de desenho antigo, né? Eu era um mestre, não mestre dos magos, mas um mestre de dar desculpas. Uma certa vez, o meu pastor, eu estava servindo na igreja, e o meu pastor me chamou no escritório e disse: Reni, eu estou percebendo uma coisa, que você é muito bom em desculpas. E eu comecei a pensar sobre aquilo, sabe? Eu percebi que foi Deus quem usou a boca do meu pastor. Eu percebi que eu era uma pessoa que me justificava demais. Eu sempre procurava um pretexto, um argumento para não fazer a coisa do jeito que tinha que fazer, para encontrar um caminho mais rápido, mais fácil. Enfim, eu tinha uma certa preguiça também. Vou reconhecer que eu era, de certa maneira, preguiçoso. E eu sempre procurava um argumento para não fazer algo. Eu já estava viciado a dar desculpas. Sem perceber, eu soltava uma desculpa. E ele falou para mim aquilo e o Espírito Santo começou a trabalhar em meu coração. Enquanto você continuar com essas desculpas, você não vai ser a pessoa que eu sonhei para ser. Você não vai fazer o que eu chamei você para fazer. E você não vai ter o que eu chamei você para ter. Eu percebi que eu precisava dar um basta nas desculpas. Gente, vou falar uma coisa para vocês. A minha vida financeira mudou quando eu parei de dar desculpas. Desculpas para mim mesmo. Você sabe que tem desculpas que convencem até outras pessoas. Mas, lá no fundo, a gente sabe que é uma desculpa. A gente não está dando o nosso melhor. Então você precisa, a partir de hoje, determinar em seu coração que você vai parar de dar
desculpas e dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem condições, o seu máximo. Quando você dá o seu máximo, aí você vai ver que os resultados na sua vida financeira serão maravilhosos. Gente, tem muita coisa boa que Deus quer fazer na sua vida, mas essas coisas só serão materializadas quando você parar de dar desculpas. Tem uma frase de Benjamin Franklin, ele falou isso há mais de 300 anos. Pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa. Veja só, 300 anos atrás ele já havia percebido que as pessoas davam muita desculpa e aquelas pessoas que davam desculpas, geralmente elas não eram boas em nada. Por quê? Porque elas estavam sempre se justificando para não dar o seu melhor. O nosso objetivo aqui é que você seja uma pessoa genuinamente salva, mas também seja abundantemente próspero. E você só será abundantemente próspero quando você parar de dar desculpas e dar o seu melhor naquilo que você faz. Gente, isso é uma regra vital. Se você der o seu melhor naquilo que você faz, você será bem-sucedido em sua obra. A Bíblia diz o seguinte: viste um homem diligente em sua obra, perante reis será postos. Faça o seu melhor em seu ramo de atividade. Aquilo que você se propuser a fazer, faça o seu melhor e não dê desculpas. Não procure argumentos para se justificar, para justificar uma falta de ação. E nos dias atuais tem um homem chamado Tiago Negro, vocês devem conhecer. Ele é um bilionário, né? Se tornou um bilionário, dono de banco e várias outras empresas, e novo, né? Mas tem uma frase que ele repete muito, Pablo Marçal, repete muito essa frase: quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. E eu quero que você repita comigo essa frase: quem é bom de dar desculpas, não é bom em mais nada. Então você precisa colocar isso na parede, colocar no seu escritório, colocar em um lugar que você veja. Pare de dar desculpas e dê o seu melhor. É assim que você vai progredir financeiramente. Gente, a partir de hoje nós iremos fazer uma confissão de fé. Todas as vezes que ministrarmos a aula, nós iremos ao término fazer uma confissão de fé. E eu quero que você declare comigo essas palavras: em nome do Senhor Jesus, eu vou parar de dar desculpas e vou dar o meu melhor. Isso mesmo, mais uma vez. Em nome de Jesus, eu vou parar de dar desculpas e vou dar o meu melhor. É assim que você vai progredir financeiramente. Nós iremos continuar essa matéria na próxima aula. Até a próxima aula.